Oi, vem ler comigo? Essa é uma série de vídeos de leitura comentada. E o livro da vez se chama A Luz dos Astros e Nós, de Ramakrishna Teixeira, Letícia Lanza de Oliveira e Danilo Miranda Rodrigues. Capítulo 1. O que sabemos hoje? Os seres humanos observam o céu desde tempos imemoriais, muito antes de pensarem que poderiam explicá-lo. Há milhares de anos, tomaram consciência de muitos fenômenos celestes e souberam explorá-los para suas sobrevivências e organizações sociais. Bem mais tarde, voltaram-se para o céu com uma intenção bem diferente: observá-lo para compreendê-lo e explicá-lo. Desde então, o conhecimento científico não parou de crescer e evoluir. Assumindo que o universo teve um início, tudo o que podemos dizer é que nesses instantes iniciais ele era extremamente simples, quente, denso e homogêneo. Podemos falar do universo apenas a partir de uma fração ínfima de segundo após o seu início. Nada sabemos a respeito do instante t igual a zero e do que existia antes. Nem mesmo sabemos se faz sentido ou não pensar em um antes. Desde o seu surgimento, o universo se expande e se resfria. Como consequência, a matéria se organiza, forma estruturas cada vez mais complexas e o universo se transforma. Nos primeiros instantes, tínhamos uma sopa de radiação, os fótons, e de partículas elementares, elétrons, quarks, etc., e suas antipartículas. Por volta de 3 minutos, já tínhamos prótons e nêutrons, e, consequentemente, núcleos de hidrogênio, um próton, deutério, um próton e um nêutron, e hélio, dois prótons e dois nêutrons. Esses 3 minutos pode parecer muito estranho, mas no mundo das partículas, 3 minutos são uma eternidade. Esse intervalo de tempo foi suficiente para que, durante sua evolução, o universo alcançasse características físicas, densidade e temperatura, para que essas partículas derivadas de outras, as elementares, se formassem. A radiação, fótons, luz, não circulava devido à altíssima densidade e à sua grande interação com as partículas carregadas livres na sopa inicial. Dizemos que o universo era opaco. Somente depois de aproximadamente 300 a 400 mil anos, como consequência da expansão e resfriamento contínuos, esses núcleos, hidrogênio em sua maioria, puderam se juntar aos elétrons e formar átomos de hidrogênio, um pouco de hélio e traços de lítio. Com a captura de elétrons e consequente formação dos átomos, que são eletricamente neutros, a radiação pôde, enfim, circular. Esse é o limite no tempo até onde podemos observar o universo por meio de radiações eletromagnéticas, a luz. Não podemos ver o universo além desse instante, ou seja, quando ele era mais jovem do que 300 mil anos. Mesmo sem poder observar, a física anterior a esse limite pode ser estudada com experimentos sofisticadíssimos realizados aqui na Terra, como, por exemplo, no Grande Acelerador de Partículas, o LHC, Large Hadron Collider, do CERN, Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. Como dito, ainda hoje não temos uma física para explicar o início do universo. Podemos explicá-lo desde uma pequena fração de segundo para cá, para trás não. Quando caminhamos no sentido oposto, em direção ao presente, a situação é completamente diferente e conseguimos entender e explicar o universo já evoluído que temos ao nosso redor de forma muito mais consistente e confiável. A luz, embora com uma velocidade inimaginável, não se propaga instantaneamente. Nós a recebemos somente um certo tempo após a sua emissão. Assim, quanto mais distante de nós a luz de um astro foi emitida, mais tempo passará viajando até nos alcançar. Portanto, por um lado, as informações de nossa vizinhança nos chegam mais rapidamente, mais próximas do instante de emissão.
mantendo-nos sempre informados de tudo o que está acontecendo praticamente em tempo real. Por outro lado, as notícias do que está acontecendo naquelas regiões mais distantes levam muito tempo para chegar até nós, de tal maneira que, quando nos alcançam, já são notícias velhas. Para chegar até nós, contam-nos o que acontecia naquela região quando foram enviadas e não o que está acontecendo no momento em que recebemos a informação. Devido à grande extensão do universo, a luz emitida em um certo instante pode levar milhares, milhões ou mesmo bilhões de anos para nos alcançar. Se o universo for infinito, pode até mesmo nunca nos alcançar. Assim, observar os astros cada vez mais distantes é olhar para um passado cada vez mais remoto. Quando olhamos ao nosso redor, vemos o universo evoluído como ele é hoje, enquanto, quando olhamos para longe, vemos como ele era no momento que a informação que estamos recebendo foi emitida. Imagine-se olhando um álbum de retratos de família, iniciando pelas fotos mais recentes. Assim, nas primeiras páginas verá pessoas conhecidas: irmãos, pais, primos, tios, avós, etc. Você mesmo estará em muitas fotos. Verá como eles são, pois as fotos são recentes. À medida que for virando as páginas, começará a ver como as pessoas eram. Dependendo do número de páginas já passadas, começará a ver pessoas que já não vivem mais ao seu redor. Mais adiante, verá pessoas com quem você nunca esteve em vida e assim por diante. Até mesmo a maneira de se vestir, os móveis, a paisagem, etc., são outras que já não podem mais ser vistas, a não ser nas fotos. Até que chegará um momento em que não existem mais fotos e não é possível ver além daquele instante. As observações que fazemos são dessa forma. Basta substituir as páginas do álbum por intervalos de distância. Nessa analogia, cabe ainda introduzir o fato de que as primeiras páginas, fotos mais recentes, temos, por exemplo, excelente qualidade, cores e contornos nitidamente definidos. À medida que avançamos em direção ao passado, no álbum de fotografias, a exemplo do que acontece com as observações, a qualidade e a nitidez vão diminuindo, as cores desaparecendo e assim por diante. Isso acontece com as observações dos objetos mais distantes, que têm qualidade inferior em relação àquelas que fazemos da nossa vizinhança. Com a expansão do universo, Com a expansão, o universo continuou resfriando sem grandes novidades, até surgirem as primeiras estrelas, quando a sua idade era de 200 a 300 milhões de anos. Com isso, esse universo composto essencialmente de hidrogênio, um pouco de hélio, de partículas elementares de radiação, matéria e energia escura a serem apresentadas mais tarde, irá, graças às estrelas, sofrer grandes transformações. As primeiras estrelas surgiram da contração de gigantescas nuvens, compostas essencialmente de hidrogênio e um pouco de hélio, elementos primordiais. Como consequência dessa contração, os átomos são destruídos, restando apenas seus núcleos, prótons e nêutrons e elétrons livres. Além disso, a temperatura, densidade e pressão em seu interior aumentam tanto a ponto de iniciar um processo de fusão nuclear. Em um primeiro momento, fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, muito parecido com o que ocorre quando uma bomba de hidrogênio explode. No caso de uma estrela como o Sol, seriam milhões de bombas de hidrogênio por segundo. A fusão do hidrogênio em hélio ocorre com liberação de energia, e a estrela começa então a brilhar. A estrela nasce. Primeiramente, temos a conversão do hidrogênio primordial em hélio e, posteriormente, após milhões ou bilhões de anos, o próprio hélio produzido e que agora domina o núcleo da estrela poderá ser fundido em outro elemento mais complexo, como carbono, por exemplo, e assim por diante.
Podemos imaginar uma estrela como uma imensa esfera gasosa, onde cabem milhões e milhões de terras, e que vive se equilibrando entre uma tendência de explodir pela liberação da energia gerada em seu núcleo e uma tendência de cair, ir para o centro, colapsando-se devido à gravidade, como uma implosão. Algumas estrelas, no final de suas vidas, se desequilibram, implodem e explodem, jogando os núcleos dos diferentes elementos químicos produzidos em seus interiores para o espaço, onde encontram condições de se juntar aos elétrons disponíveis e de formar átomos e mesmo moléculas orgânicas ou não, inclusive de água. Assim, as gerações seguintes de estrelas, planetas, são formadas nesse ambiente já bastante enriquecidos, onde poderá até surgir a vida. Essas estrelas, com no mínimo em torno de 10 vezes a massa do Sol, ao explodirem, podem brilhar tanto quanto uma galáxia. Nesse processo de fim de vida, produzem elementos químicos que vão além do ferro na tabela periódica. Esses elementos não podem ser produzidos em uma escala comum, como descrito, pois, ao contrário dos anteriores, a fusão de ferro não libera, mas sim consome energia, impedindo a estrela de encontrar o seu equilíbrio. Essas estrelas recebem o nome de supernovas. Na figura 3, pode-se, com a ajuda de um telescópio, ver os restos da explosão de uma supernova na nossa galáxia. A distância entre dois extremos dessa nuvem é percorrida pela luz em aproximadamente 10 anos, ou seja, estão separados por uma distância de 10 anos-luz. Um ano-luz é igual à distância percorrida pela luz em um ano. Onde hoje vemos essa nuvem, em 1054, os chineses registraram uma estrela tão brilhante que podia ser visto mesmo durante o dia ao longo de meses. Outras estrelas podem morrer de forma mais suave, mas mesmo assim despejam parte do seu material no espaço. Este será o fim do Sol, que deverá, ao mesmo tempo que sua parte mais interna se contrai, perder sua parte mais externa, a qual se expandirá lentamente, enriquecendo o meio com elementos químicos mais complexos que o hidrogênio e o hélio. Com as estrelas, o universo mudou de cara e passou a ter uma variedade muito grande de elementos químicos espalhados pelo espaço. Como consequência, quando o universo tinha em torno de 10 bilhões de anos, o Sol, a Terra e os demais planetas do sistema solar se formaram em uma região enriquecida ou poluída pelos restos de outras estrelas, e o universo mudou novamente. Surgiu a vida aqui na Terra. A expansão continuou e continua. Estrelas e planetas continuaram e continuam nascendo e morrendo. E a vida também evoluiu muito. Há 7 milhões de anos, aproximadamente, surgiram na África, Chade, Quênia, Etiópia, Tanzânia, África do Sul, Europa e Oriente Médio, os primeiros hominídeos, os primeiros seres da linhagem humana que desenvolveram o bipedalismo e se separaram evolutivamente dos outros primatas. Mais ou menos há 300 mil anos, surgiu a espécie Homo sapiens, que ainda hoje está por aqui, e com ela a curiosidade e a vontade enormes de sabermos nossas origens e destinos. Novamente, o universo ganhou uma cara nova. Hoje conta com pelo menos um planeta onde a vida se desenvolveu, gerou seres inteligentes e conscientes, capazes de entender e explicar sua própria existência e o próprio universo por meio da observação da luz emitida por muitos de seus componentes, os astros. A existência de seres vivos e, sobretudo, de seres inteligentes não é algo simples. Ao contrário, a vida e o ser humano são frutos de uma soma enorme de fatores que convergiram quando e onde era mais propício. Ainda não se sabe se estamos aqui graças a circunstâncias extremamente casuais, ou se a vida é abundante e fruto, a exemplo do resto,
das 4 interações físicas conhecidas até hoje: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Ou ainda, se é consequência de uma lei desconhecida da física ou da biologia. Até hoje, 2025, embora a crença na existência de vida extraterrestre seja crescente entre os cientistas, nenhum traço de vida fora da Terra foi encontrado, apesar do grande investimento. Nunca se investiu tanto quanto agora em sua busca. Como sabemos tudo isso? Sabemos tudo isso, como veremos nos próximos capítulos, realizando observações sistemáticas e cuidadosas dos astros e de maneiras cada vez mais sofisticadas e precisas. É justamente observando a luz dos astros que construímos o conhecimento e tomamos consciência do nosso lugar no universo. E assim eu termino o capítulo 1 desse livro com um breve comentário sobre essa série de vídeos, sobre esse capítulo. Essa série de vídeos vem de uma angústia e de uma necessidade. A angústia é: será que olhar para as estrelas nós conseguimos melhorar a nossa vida? Em que sentido? Será que entendendo esse nosso lugar no universo, do que somos feitos à luz da ciência, e não precisa necessariamente ser da ciência, mas o nosso foco aqui é esse olhar da astronomia. Será que tendo essa dimensão e tomando consciência desse lugar e desses conhecimentos, nós conseguimos transformar as nossas vidas no nosso dia a dia, entendendo o quão grande e talvez infinito seja o cosmos? A gente conseguiria pensar assim: nossa, a minha vida é tão rara e ao mesmo tempo abundante. O que que eu tô fazendo com ela? O que que eu tô fazendo com isso? Vale a pena investir tempo e dinheiro, energia, atenção em guerra, consumo desenfreado? Em quê? O que que vale a pena? Eu fico com essa angústia. Se realmente olhar para as estrelas e estudar o universo poderia causar alguma mudança de fato, uma mudança material nas nossas vidas. Nós conseguimos nos conscientizar da nossa pequeneza e da nossa desimportância e, ao mesmo tempo, reconhecer essa raridade, aproveitar que a vida é rara e não perder tempo? E eu não quero ser hipócrita, por isso que isso é uma angústia. Porque, às vezes, eu me vejo muito consumista e me vejo perdendo tempo. Então, essa série de vídeos vem dessa angústia, para trazer essas angústias aqui, compartilhar essas angústias, e de uma necessidade que é a necessidade de ler para estudar e para trabalhar. Então, eu vou trazer leituras que estão associadas aos meus estudos e ao meu trabalho, leituras que eu obrigatoriamente já tenho lido, tenho que ler, etc. E eventualmente leituras que me interessam simplesmente pela curiosidade, pelo encantamento e paixão, como a ficção científica, que é algo que está se desdobrando na minha vida. Também, como eu falei no videozinho de introdução, esse é o lugar entre o trabalho e os estudos. Isso é uma proposta de divulgação científica, tentando entender o que significa fazer uma boa divulgação científica. Então, se você quiser vir comigo e gostar da leitura e se interessar pelos assuntos de astronomia e achar que existe alguma resposta, qual seria a sua resposta para essas perguntas que eu fiz? Compartilhe aqui comigo, com a gente, com a Astrolábia.